Vamos lá, pessoal. Voltamos agora onde nós paramos, na questão 5 de análise combinatória do Enem de 2012. A ideia é, mais uma vez, trabalhar com esses assuntos que são assuntos cobrados e que os alunos sempre têm uma grande dificuldade em resolver. Certo? Então vamos ler. O diretor de uma escola convidou 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Olha o que ele garante pra gente. Ele garante o total de objetos, garante o total de personagens e garante o total de cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. Então a gente está tentando perceber nessa questão, a gente está tentando observar essa questão e enxergar o seguinte: se é um personagem que esconde um objeto em um cômodo, ele tem então 5 possibilidades de objetos para serem escondidos, 6 tipos de personagens para poder esconder e 9 possibilidades de cômodos para isso ser feito. Então isso é um problema clássico de princípio fundamental da contagem. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Por que o diretor sabe que vai existir um aluno que vai acertar? Porque ele tem 280 alunos participantes. E nessa brincadeira, pelo tal da contagem, só existem essas possibilidades de um personagem esconder um objeto em um dos cômodos. Porque existem 5 possibilidades de objetos para serem escolhidos, existem 6 possibilidades de personagens distintos fazer essa escolha, esconder esse objeto, e existem 9 possibilidades diferentes de cômodos. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 9, 270. Ora, são 270 possibilidades dessa brincadeira ser feita. E são 280 alunos no terceiro ano, 280 é maior que 270. E exatamente 10 alunos a mais. Então, se cada aluno der o seu palpite, totalmente distinto um do outro, ainda assim só precisarão de 270 alunos para um deles responder a resposta certa. Logo, o diretor sabe que algum aluno acertará porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. 270 respostas, 280 alunos, nosso gabarito, letra A. Tudo bem? Ok? Então vamos continuar. Bem, as questões de análise combinatória são sempre assim. Nós temos sempre que analisar o que acontece, nós sempre temos que observar os casos, as possibilidades no âmbito geral e sempre listar essas possibilidades em casos. Isso é muito importante. Bem, a questão número 6 é uma questão que deu muitas divergências, que houveram muitas pessoas falando, mas se fizer assim, se fizer assado, as cores e o preto e o branco não se misturam. Mas é uma questão que você não tem que ir além de um raciocínio puramente clássico de possibilidades que ele te oferece. Ele diz o seguinte: o designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, que é o azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justa posição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, que é o verde, que é, por exemplo, a junção do amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é um quadrado cheio
enquanto que simboliza o branco é um quadrado vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem ser associados aos que identificam cores, significando se essas são claras ou escuras. Então, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo para a gente o seguinte: existem as cores primárias, que são 3. Existem as cores secundárias, que é a combinação de 2 cores primárias. Existem as cores primárias, que são claras ou escuras, que é associadas ao preto ou associadas ao branco. Existem as cores secundárias, que são claras ou escuras, que são associadas ao preto ou associadas ao branco. E existem as cores preto ou branco, certo? Então, cores primárias. São 3. Cores secundárias. Combinação das 3 organizadas em grupos de 2. Bem, combinação de 3, 2 a 2 é 3, porque isso é 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, isso dá 3. Bem, as primárias podem ser claras. Vou botar CL representando claro. Primárias claras serão o quê? As 3 claras. Então, seria o azul claro, o amarelo claro e o vermelho claro. Primárias escuras. 3 também. Secundárias claras. São 3. Secundárias escuras. São 3 também, pelo mesmo motivo. Além dessas cores, existem a cor branca e a cor preta. Ora, são uma branca e uma preta. Tudo bem? Então, nós temos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 cores que ele pode representar pelo sistema proposto. Então, 20 cores, nosso gabarito, letra C. Ok? Observe que a única forma aqui que a gente criou é uma forma de contar os elementos a partir das suas cores. Se você forma, através dessa, cores secundárias, sendo claras ou escuras, você só repartir esse problema em casos, onde cada caso permite que você conte apenas uma vez aquela cor. Tranquilo? Certinho? Então vamos continuar. Problemas de análise combinatória são sempre assim. São problemas que você consegue listar todas as possibilidades, e essas possibilidades, sendo dependentes ou independentes, a gente tem sempre um total. Tudo bem? Bem, vamos lá. Essa questão é uma questão delicadíssima. É uma questão muito importante. O Enem 2013 já veio aprimorando algumas questões de análise combinatória. E essa questão é uma questão que a gente tem que sempre analisar, porque senão a gente faz errado. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelhas, azuis e verdes. Então ele tem 3 possibilidades de cores para poder usar. São as 3 possibilidades de pedras. Ele pretende produzir joias construídas por uma liga metálica, a partir de um molde no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Então ele quer o seguinte: ele quer colocar pedras de cores vermelhas, azuis ou verdes nos lugares dessas letrinhas aqui. De tal forma que é sempre importante que ele não quer que os vértices consecutivos tenham pedras de cores iguais. Então ele quer justamente isso. Ele quer que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. Significa que se eu botar uma pedra vermelha aqui, eu não posso botar uma pedra vermelha aqui,
mas já posso botar a pedra vermelha aqui. O problema é que, como esse é consecutivo desse e desse ao mesmo tempo, daria um problema danado se a gente fizesse simplesmente pelo princípio fundamental da contagem de uma única vez. Porque esse me daria trabalho e esse me daria trabalho. Ou esses dois me dariam trabalho. Então, o que a gente faz para resolver problemas onde os vértices são consecutivos ou onde os setores são consecutivos e eles não podem ter a mesma cor? Separamos em dois casos. O primeiro caso, nós vamos falar que a pedra A e a pedra C têm mesma cor, que é verdade, porque elas podem ter mesma cor, porque elas não são consecutivas. E vamos fazer um outro caso em que a pedra A e a pedra C têm cores diferentes por obrigação. Então, meu primeiro caso, a minha pedra A tem a mesma cor que a minha pedra C. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas possibilidades de cores eu posso usar para colocar no lugar dessa A? Bem, se tenho 3 cores, posso escolher aquilo ali de 3 maneiras diferentes. Beleza? De quantas maneiras eu posso escolher a pedra D? Tendo em vista que ela não pode ser igual à pedra A. Então, 2 cores. Beleza? De quantas maneiras eu posso escolher a C? Nenhuma, só posso escolher ela de uma cor só. Mas por quê? Porque se eu já escolhi a C automaticamente já está escolhida. Perfeito. De quantas maneiras eu posso escolher essa pedra B? Ó, essa pedra B, ela não pode ter a mesma cor que a pedra A, certo? E ela não pode ter a mesma cor que a pedra C, mas essas cores são iguais. Tudo bem? Significa que, se aqui eu tenho uma cor utilizando, então para esse B podem ser escolhidas de 2 maneiras diferentes. Ok? Bem, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Essa é uma possibilidade, uma maneira. Ou eu tenho uma outra forma de organizar. Qual seria a outra forma de organizar? De ter a pedra A diferente de cor da pedra C. Mas se isso é verdade, de quantas maneiras eu posso escolher a pedra A? De 3 maneiras. De quantas maneiras eu posso escolher a pedra D de forma que ela tem que ser diferente da pedra A? De 2 maneiras. De quantas maneiras que eu posso escolher a pedra C, sabendo que ela é diferente da pedra D e diferente da pedra A? Tá ligado nisso? Porque agora é uma condição que eu coloquei. Ora, se ela é diferente da pedra D e diferente da pedra A, só existe uma cor para ela. E de quantas maneiras eu posso escolher essa, sabendo que essa é diferente de A e diferente de C? Porque agora A e C são diferentes, também de uma maneira. Eu tenho 3 vezes 2, 6. Então eu posso criar pedras ou joias com essas formações, ou joias com essas formações. Bem, como essas formações são independentes dessas formações, o total de joias que eu posso ter será de 12 mais 6, 18. 18 é o nosso gabarito. Letra C. Ok? Bem, então, fizemos a questão, separando em casos, possibilidades, vamos para a questão 8. A questão 8 é muito parecida com a questão 1 que nós fizemos, né? Ela diz assim: considere o jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então ele coloca para a gente R$2 uma cartela com 6, R$12 com 7 números, 40 com 8, 125 com 9, 250 com 10. 5 apostadores, cada um com R$500, para apostar, fizeram as seguintes opções. O Arthur comprou 250 cartelas com 6 números escolhidos. 250. Bruno, 41 com 7 números escolhidos e 4 cartelas com 6 números escolhidos.
Caio, 12 cartelas com 8 números escolhidos e 10 cartelas com 6 números escolhidos. Douglas, 4 cartelas com 9 números escolhidos e Eduardo, 2 cartelas com 10 números escolhidos. Observe que a probabilidade de ganhar uma cartela é a mesma. Só que você é acertar os 6 números que forem sorteados. Só que quando você escolhe mais números, essa sua probabilidade aumenta porque você tem mais chance, porque você tem mais possibilidades. Os 2 apostadores com maiores probabilidades de serem premiados. O que a gente tem que ver é o seguinte: será que usando 250 cartelas com 6 números, será que usando 41 cartelas com 7 números e 4 com 6, eu tenho mais ou menos chance? 12 cartelas com 8 e 10 cartelas com 6, mais ou menos chances. 4 cartelas com 9 ou 2 cartelas com 10, se eu tenho mais chance ou menos chance, só depende das maneiras que eu posso organizar isso aqui, certo? Vamos lá, continuando. A questão número 8, ela fala pra gente que o Arthur tem 250 apostas com 6 cartelas, o Bruno tem 41 apostas com 7 números e 4 com 6 números, Caio tem 12 com 8 números e 10 com 6 números, Douglas tem 4 com 9 números e Eduardo tem 2 cartelas com 10 números. Então, na verdade, o que a gente está tentando fazer nessa questão é, sabendo que com uma cartela ele tem uma probabilidade fixa de ganhar, se ele joga 250 cartelas, ele aumenta as suas chances em 250 vezes. Mas se ele faz as cartelas misturadas, a gente tem que saber se esses números são maiores ou menores que as chances dos colegas, das pessoas que vieram antes ou depois. Então, na verdade, o que a gente está tentando é fazer para o Bruno, para o Caio, para o Douglas e para o Eduardo, quais são as suas chances aumentadas quando eles fazem esse tipo de jogos. Bem, então para o Bruno a gente está fazendo 41 vezes. Eu quero que o Bruno ele acerte 6 números, mas ele pode escolher 7. Então é uma combinação de 7, 6 a 6. E aqui ele tem 4 cartelas onde ele só joga 6 números. Então é o próprio 4. Bem, combinação de 7, 6 a 6 dá o próprio 7, porque é 7 fatorial dividido por 6 fatorial. Vezes 41, 41 vezes 7 vai dar 287. Ora, 287 mais 4 vai dar 291. É a chance dele, já são maiores que as chances de Arthur. Caio são 12 vezes a combinação de 8, 6 a 6, mais as 10 carteiras onde eles só apostam 6 números. Bem, a combinação de 8, 6 a 6 vai ser 8 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. Ora, vamos fazer aqui no cantinho para não ter dúvida desse tipo de conta. Combinação de 8, 6 a 6 vai ser 8 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 8 menos 6 fatorial. Bem, isso dá 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2. Então, isso dá 28 chances. Eu estou pegando 28 e estou multiplicando por 12. Estou pegando 28 e estou multiplicando por 12. Estou fazendo 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4 com 5. 8 e 2. Estou pegando, então, 6, 3 e 3. E dizendo que ele tem 333 chances de acertar jogando 12 cartelas com 8 números, mais 10 chances de acertar jogando 10 cartelas com 6 números. Então isso dá 336. 336 mais 10 dão 346 chances dele ganhar. Bem, o Douglas ele só joga as cartelas que tem 9 números. Então ele tem 4 vezes a combinação de 9, 6 a 6. Bem, quanto dá a combinação de 9, 6 a 6? Combinação de 9, 6 a 6 vai ser 9 fatorial
dividido por 6 fatorial vezes 9 menos 6 fatorial. Bem, isso é 9 menos 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Posso cancelar esse, posso cancelar o 3 com 9, posso simplificar o 2 com um 8, e aí eu vou ter 12 vezes 7, bem, 12 vezes 7 dá 84, então ele tem 4 vezes 84 de chances de ganhar. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. 336 chances de ganhar. Tudo bem? Tranquilo? Ora, e agora eu vou ter o Eduardo. São 2 vezes a combinação de 10, 6 a 6. E qual é a combinação de 10, 6 a 6? É 10 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial. Isso dá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tendo em vista que o 6 fatorial foi cancelado, e 4, 3, 2, 1. 4 com 2 dá 8, 3 com 9 dá 3, 3 vezes 7, 21, vezes 10, 210. 210 vezes 2, 420. Observe que eu tenho o Caio com 346 e o Eduardo com 420, certo? Bem, Caio com 346, Eduardo com 420. Vamos ver qual é a nossa pergunta. Os 2 apostadores com maior probabilidade de serem premiados. Bem, se Caio está com 346 e Eduardo com 420, na pergunta qual dos 2 apostadores que tem mais chances de ser premiado, são Eduardo e Caio, respectivamente. Isso dá o nosso gabarito, que é a letra A, certo? Então, por hoje, encerramos também as questões de análise combinatória. Espero vê-los mais tarde. Um grande abraço.